Vale a pena assistir a 7ª temporada de Black Mirror? Tem algum episódio tão impactante quanto, sei lá, um San Junipero ou Nosedive? E quais temas foram trazidos em cada episódio dessa temporada? Essas são as perguntas que a gente vai responder nesse vídeo que você vai assistir agora. Eu sou uma grande fã dessa série de nome difícil que é Black Mirror, e muita gente veio conversar comigo que nas últimas temporadas estava ficando muito gráfico, muito violento, né? Muito pesado até a série. E eu queria dizer que sim, vale muito a pena assistir a 7ª temporada, porque ela voltou um pouco às raízes, fazendo até menções diretas a episódios anteriores. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. E esse vídeo não vai ter spoiler, porque a gente só vai fazer o nosso próprio ranking aqui dos episódios da temporada, e depois vai episódio a episódio, vendo o teaser do episódio, discutindo um pouco as pautas que ele traz, e trazendo alguns comentários e casos do mundo real que se relacionam de alguma maneira com o episódio. E por que eu tô falando do nosso próprio ranking? Porque eu tô ultrajada com os rankings que eu tô encontrando por aí, que não colocam pessoas comuns como o melhor episódio dessa temporada. Porque apesar dele não ter a maior das notas, essas notas daqui eu tirei lá do IMDb, que a gente tava olhando juntos agora, então tem notas maiores, como Eulogy, tem USS Callister, porém Common People tem o maior número de avaliações. E se você for olhar a própria maneira que o IMDb calcula o ranking de episódios, ele usa uma média ponderada que leva em consideração a quantidade de pessoas que sequer se deu ao trabalho de ir lá avaliar. Então, se a gente usa essa fórmula do IMDb, a gente vai ter um novo ranking, uma nota balanceada, onde sim, pessoas comuns é o episódio mais bem avaliado. Então, ele é o melhor episódio. Eu fiquei muito feliz quando eu fiz esse ranking. Agora a gente vai seguir a ordem reversa, óbvio, desse ranking, indo do 6º colocado, que é Hotel Reverie, que tá com a nota 6.8 no IMDb, subindo no ranking até chegar em Pessoas Comuns, que é essa obra de arte que eu acabei de falar pra vocês. Vamos ver o teaser um por um e ir comentando algumas coisinhas. Redream is a system that we're using. We're making the movie in real time. They're AIs. They're constructs. None of this is real. I'm as real as you are. Murder attempt imminent. O teaser já fala bastante coisa, né? Vocês viram, a gente vai reencenar um filme em tempo real. Eles vão pegar um filme antigo, vão refazer o filme antigo com uma atriz moderna, né? Contemporânea nossa. E essa atriz vai reencenar em tempo real, vai entrar na simulação e vai reviver ali a história numa simulação bastante imersiva. Os outros personagens que estão lá dentro são IAs, são construtos. Então a gente tem duas protagonistas nesse episódio. A Brandy Friday, que é a atriz nossa contemporânea, e a gente tem a protagonista IA, que é a Clara, a personagem principal ali do filme antigo. E aí o próprio criador de Black Mirror, que é o Charlie Brooker, ele fala que esse episódio compartilha muito do seu DNA com outro episódio lá da 4ª temporada, que é o San Junipero. Se vocês se lembram do San Junipero, né? Era esse mundo virtual onde idosos que estão ali no seu leito de morte podem, enfim, reviver a sua juventude, o seu passado, e depois que eles morrem, a sua consciência digital pode continuar vivendo nesse mundo virtual. Nesse caso, a gente também está falando aí de um amorzinho no mundo virtual, só que entre uma pessoa humana, né, e uma IA. Uma recriação da consciência de alguém. E esse episódio faz menção explícita, faz referência explícita a San Junipero. A Brandy Friday, ela mora no Juniper Drive. E a gente descobre isso quando chega um pacote na casa dela. E surgiram várias teorias de fãs, porque a 7ª temporada é salpicada de referências a San Junipero. Mas dentre as teorias de fãs, a mais sensata que eu encontrei é que as referências a San Junipero falam do escapismo da dura realidade para a felicidade, a paz, a plenitude. E, de fato, isso acontece quando esse pacote chega. Eu não vou falar o quê, porque seria spoiler, mas a nossa personagem, ela busca um escapismo e encontra a sua felicidade, a sua plenitude. Mas tá aí mais um episódio amorzinho de consciências virtuais, uma delas humana e a outra delas completamente virtual. These are living individuals, and not some obscene puppets like Sonic the Hedgehog. The more that I spoke, the deeper our connection became. Now I could receive the first message. A greeting. Esse
episódio conta a história do Cameron, que a gente conhece na pele do Peter Capaldi, que é nada mais, nada menos do que um dos melhores Doctors da série Doctor Who. Então a gente conhece o Cameron na pele do Peter Capaldi, sendo preso por roubar uma loja. E a partir daí a gente começa a conhecer a história da juventude do Cameron e o momento que ele conheceu os Stronglets, esse joguinho aqui, essa simulação, que eu tô chamando carinhosamente de Tamagotchi dramático. Aí aqui que esse episódio passa a ser uma referência explícita a Bandersnatch, que é um filme do universo de Black Mirror que na época que lançou foi super diferentão, porque é um filme interativo. Esse jogo dos Stronglets foi desenvolvido pelo Colin Ritman. O Colin, que é esse personagem que tá aparecendo na tela, ele aparece em Bandersnatch também como um desenvolvedor de jogos, é o mesmo personagem. E lá em Bandersnatch, em 2017 ou 2018, se eu não tô enganada, o Colin surta. Ele descobre que existem realidades alternativas, que é até o que justifica o fato de ser um filme interativo, né? Você escolhe qual que é a realidade que vai se desenrolar ali. Então, nesse episódio aqui da 7ª temporada de Black Mirror, eu tô chutando que acontece antes do filme Bandersnatch, mas não tem nada explícito que diga se acontece antes ou depois, mas claramente é uma referência direta. Então, no contexto do episódio, que eu não vou explicar, o Colin desenvolve os Stronglets, que é uma simulação aí, é um Tamagotchi que você tem que cuidar, limpar, ensinar coisas. Eles choram, eles morrem. E no contexto do episódio, o Cameron jovem tem acesso aí ao jogo e fica obcecado pelo jogo. O tópico que tanto me interessa nesse episódio e que fala lá no teaser é que o Cameron fala assim: eu me tornei um receptor, eu recebo as mensagens dos Stronglets. Só que os Stronglets não falam. Para a minha pessoa, esse episódio grita o fato de que a gente projeta a vida, a gente projeta a consciência em coisas que não são vivas. A gente sempre ouve da perspectiva, por exemplo, do Colin, falando, eu criei aqui uma sociedade, uma forma de vida. A gente ouve o Cameron falando, isso é uma forma de vida mesmo. E a gente ouve muito esse discurso na área da inteligência artificial. A galera fazendo reducionismos absurdos, falando que algumas multiplicações de matrizes se comparam à complexidade da biologia e do cérebro humano quando não se compara. Então a gente vê o desenvolvedor, vê ali o usuário projetando uma consciência, uma vida ali nos Stronglets que na verdade não existe. E no final do episódio aparece um QR Code e as manchetes estavam assim, você teria coragem de escanear o QR Code? Vai que você dá liberdade aí para os Stronglets. Mas o QR Code foi para anunciar que a Netflix fez um jogo dos Stronglets, que em português ficou Bandoletes, porque é o bando, né? Porque a Netflix tá nessa vibe aí de fazer jogos agora. Inclusive um jogo que eu gosto muito, que é o Monument Valley, agora é da Netflix, então se você quiser jogar, você tem que ter uma conta na Netflix, o que tá me deixando profundamente chateada, mas o Bandoletes agora tem um jogo. Então vamos ver o trailer, bem um pedacinho só do trailer. I never got a chance to play Thronglets. He just had this grand vision. You hatch one. You'll nurture and you'll care for it until it replicates life itself. He wanted the little yellow gerbil things to be able to learn. Listen, they're talking to you. Não ignore o bando. Então, interessante, eu quero pegar pra jogar ainda, mas essa parte aí de os Stronglets estão falando comigo, eu acho até que o episódio faz muito bem aí na forma que os Stronglets falam com o protagonista. Mas enfim, eu vou acabar caindo em spoilers, então vamos pro próximo. Do you remember me? Colworth Manor High? Oh my god. She's done nothing wrong. I know she changes things. No one is doing anything. Do you remember me? Do you remember me? Tá bom. Bête Noire, que vem do francês pessoa insuportável, né? Alguma coisa insuportável, um objeto de aversão. E Bête Noire é isso. A Verity começa a trabalhar junto com a Maria e a realidade da Maria começa a desmoronar. Chega a Verity, todo mundo fala, que isso? Ela não fez nada. E a Maria tá assim, mas que é isso? Vocês não estão vendo que a realidade está colapsando? E foi bacana a repercussão desse episódio,
Porque no fim é um episódio sobre o fenômeno do gaslight, né? Que a gente pode traduzir como pessoa manipuladora. E eu trouxe um exemplozinho do que é essa manipulação da realidade do episódio, só porque a Netflix foi safada e lançou 2 versões do mesmo episódio. Porque tem uma frase, eu vou falar só uma frase do episódio, que a Maria se cria uma confusão sobre o nome da cadeia de fast food. A Maria tem certeza do nome da cadeia de fast food e todo mundo discorda dela, ela tá errada. Só que eles lançaram 2 versões. A versão onde ela fala que a cadeia chama Barney e todo mundo fala, não, que isso, chama Bernie. E a versão que ela fala que a cadeia chama Bernie e todo mundo fala, que isso, chama Barney. Para que nem a galera assistindo o episódio saiba qual é o verdadeiro nome da cadeia de fast food. A realidade é frágil nesse episódio. Aí, eu vou falar sem falar, mas depois que você assistir, volta aqui e vê se o que eu vou dizer faz sentido para você. Eu acho que esse episódio tem 2 temas que me incomodam profundamente. O primeiro deles é o mito do gênio solitário, que eu linkei aqui esse vídeo do canal Ora Thiago, que fala no contexto da literatura, né, sobre a gente sempre procura quem é o autor daquela série, daquela obra, quando na verdade é produto do trabalho coletivo de muita gente. Igual a gente fala que Black Mirror é criado pelo Charlie Brooker. Não, são atores, produtores, direção, maquiagem, uma galera fazendo. E eu trouxe aqui um outro vídeo para mostrar que, quando se fala assim de tecnologia, principalmente de inteligência artificial, existe muito forte o mito do gênio solitário, que é o Claude Shannon, um dos pais da inteligência artificial, falando, veja só, o seguinte. The Thinking Machine. Adoro isso. I confidently expect that within a matter of 10 or 15 years, something will emerge from the laboratories which is not too far from the robot of science fiction fame. Ele fala que eu acredito, eu tenho convicção que em 10 a 15 anos vai emergir do laboratório algo que se pareça com os robôs da ficção. Em vez de ser um investimento sistemático ao longo de anos, uma colaboração multidisciplinar, global, de várias empresas e instituições, não, vai emergir de algum laboratório. Então esse episódio toca um pouco nessa questão do mito do gênio solitário. E esse episódio não existiria se os personagens fizessem terapia. Eu lembro que no meio do episódio eu gritei, meu Deus, esse episódio é sobre o Elon Musk. Porque para mim o Elon Musk é o símbolo dessa galera que pode ter tudo o que quiser, mas não consegue desapegar de implicâncias, de traumas, quer reviver ali os traumas da infância. Então, enfim, gente, a mensagem desse episódio é façam terapia. Em terceiro lugar, USS Callister. Infinity, que é o segundo. It's 30 million players versus the 5 of us. We are fucked. We are gonna die. Esse aqui é literalmente a continuação de outro episódio de Black Mirror. Então você vê, Hotel Reverie compartilha DNA com San Junipero. Plaything faz referência direta a Bandersnatch. USS Callister é a continuação do episódio da 4ª temporada lá de 2017. Então Black Mirror, quando falou que estava voltando às raízes, que isso circulou no início, ele realmente está voltando às raízes, fazendo menções diretas a outros episódios. E esse foi um episódio muito aclamado fortemente pelo fato de ser uma referência a Star Trek. Até essa versão antiga e moderna faz referência às versões antiga e moderna de Star Trek, né? Então rola um hype, rola uma familiaridade, uma empatia que torna o episódio popular por natureza, né? E o USS Callister é um mundo virtual, um jogo online altamente imersivo. De novo, você tem ali a interface cérebro-máquina, onde as pessoas entram para jogar. Só que, e aí um spoiler lá de 2017, se você ainda não viu o episódio, pausa uns 10 segundinhos. O criador do jogo fez clones digitais dos colegas de trabalho para poder humilhar eles dentro do jogo. Olha que coisa linda. Então, esses protagonistas que a gente vê são clones digitais. Então, a questão filosófica desse episódio é se esses clones totalmente digitais também merecem ali o respeito e a humanidade e a vida, e esse tópico recorrente aí de Black Mirror. Mas o outro tema muito presente nesse episódio
é a ganância da indústria da tecnologia. Me passa uma energia meio Steve Jobs e Steve Wozniak na criação da Apple, porque você tem o Steve Wozniak, que é o cara da tecnologia, é o engenheiro, né, que fez os computadores e que é o nosso criador aí do USS Callister, e você tem o Steve Jobs, que é o marqueteiro, que é a lábia do negócio, que nesse caso é o Walton de Black Mirror. Ele mal entende da tecnologia, ele só quer lucrar a qualquer custo. Eu gostei muito desse episódio, mas não colocaria ele como primeiro, porque o segundo e o primeiro são, ó, impecáveis. Close your eyes. My role is to help you relive and to curate your fondest memories of her. She's in there, but I can't see her. Get me out of here. Ai, nossa, esse episódio... ele é bom do início ao fim. A ideia aqui é você literalmente reviver o seu passado, caminhando nas suas memórias, né, de uma maneira imersiva. O nosso protagonista precisa contribuir com um tributo a uma pessoa que faleceu. Só que ele não tem boas memórias dessa pessoa, então ele sofre muito revivendo esse passado. Ele se tornou o queridinho dessa temporada justamente porque ele é muito bem atuado e é uma construção bem feita da jornada desse protagonista de sofrer e ressignificar o passado. Nossa, esse episódio é perfeito. Eu acho, aqui sou eu, que ele conseguiu um efeito parecido com San Junipero na sua época, né? É uma narrativa que encanta. Então, se você gosta de episódios bonitinhos, de dramas, de sentimentos, esse é o seu episódio obra de arte. Aí uma curiosidade que eu achei interessante comentar é que o criador da série, o Gênio Solitário, né, a gente acabou de falar sobre isso, ele se inspirou no documentário Get Back, dos Beatles, porque o documentário usou tecnologia para aprimorar as imagens e extrair os vocais de John Lennon, permitindo que o público moderno veja e ouça os materiais com mais clareza. Claro que o Charlie levou um passo a mais e colocou a ideia de, uma vez que você tem uma foto, ou no caso de Hotel Reverie, uma vez que você tem um filme, você consegue melhorar a experiência, nesse caso, imergindo ali completamente na experiência. Você entra na foto, você entra no filme. Então, a ideia dessa tecnologia é, e se você pudesse reviver aqueles momentos que você registrou ali para ter para sempre com você, né? Chegamos finalmente em Common People, o melhor episódio do mundo. Pessoas comuns é o melhor episódio de Black Mirror. Sério, esse episódio entra no meu top 3, talvez top 5, porque tem muitos episódios muito bons em Black Mirror. Se você não assistiu esse episódio, pode parar o vídeo, depois você volta aqui, deixa um like, assiste, mas pode parar. Não veja o que eu vou falar, não veja o teaser, não veja as pautas que eu coloquei aqui do mundo real, porque é muita pauta do mundo real que tem nesse episódio. Ele vale a pena ir sem saber nada. Mas, se você está ciente e deseja continuar, vem comigo que a gente vai assistir o teaser de Pessoas Comuns. Rivermind is a revolution in neurological science. I am living proof. How much is this gonna cost? You're running ads through me? Have you tried espresso grande? The beans are roasted slow and long for A richer, smoother taste. Vamos lá a pessoas comuns como eu e você. O tema 1 é que todos nós somos presas do capitalismo. Porque o que acontece é que o Rivermind é uma super tecnologia neurológica que vai salvar a vida da sua esposa. Sendo Black Mirror e a gente tendo a certeza que alguma merda vai acontecer, eu já fiquei loucubrando o que será que vai acontecer e pesquei ali do que eu conhecia da realidade e pensei, será? Isso era minha opinião quando eu nem tinha visto ainda. Será que a empresa vai falir ou vai fechar e o implante vai começar a falhar? Porque já aconteceu no mundo real de uma empresa chamada Second Sight. Era uma empresa que devolvia um pouco da visão para pessoas totalmente cegas, né? Só que a empresa descontinuou a tecnologia e foi trabalhar com outra coisa. Do nada, mané. E aí tem esse relato, né, de uma das pacientes, a Barbara Campbell, que estava andando no metrô da cidade de Nova York, na hora do rush, quando tudo abruptamente ficou escuro. Abre aspas. Eu estava prestes a descer as escadas e de repente eu escutei bi, 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 e o mundo apagou.
Simplesmente. E aí depois ela foi procurar saber e a empresa falou assim: ah, foi mal aí, a gente não está mais trabalhando com isso. E no caso do episódio, a vida dela depende disso. E se a empresa falir, se a empresa fechar? Foi a primeira coisa que me ocorreu. Mas no fim das contas aconteceram 1 milhão de outras coisas. Uma delas é o que aparece no teaser. A mulher começa a rodar anúncio. Eu achei genial. A Rivermind é uma empresa de tecnologia. E qual que é o modelo de negócio dominante das empresas de tecnologia? É rodar anúncio. E é curioso, irônico talvez, ou algo muito comum nos dias atuais, que é uma crítica aos próprios serviços de streaming. As notícias mais recentes falam que a Netflix lucrou recorde desde que ela começou a rodar anúncio. E o Prime Video anunciou recentemente que vai começar a rodar anúncio também, porque é o anúncio, é a propaganda, é vender os seus dados que move o dinheiro na internet hoje em dia. Nada do que eu tô falando aqui é spoiler, tá? Porque não é exatamente esse o plot, é outra coisa. Eu só tô trazendo paralelos do mundo real. Então, como a gente tá na vibe aqui de não dar spoiler, a referência do mundo real que eu trouxe é um lembrete aqui do manifesto do Luigi Mangione, que tá sendo julgado, né, atualmente, por ter matado o CEO de um plano de saúde dos Estados Unidos. E aqui é só para dizer que, diferente dos serviços de streaming, tá começando a rodar anúncio, vou me desinscrever, você não tem grandes perdas fazendo isso. Quando se fala da sua saúde, que é o caso do Rivermind, do episódio, você não tem escolha, você se torna refém, presa de um sistema que prioriza o lucro. E o manifesto do Luigi, se você não leu, eu acho que vale a pena a gente dar uma sobrevida a ele aqui. Peço desculpa por qualquer sofrimento ou trauma, mas isso precisava ser feito. Francamente, esses parasitas simplesmente mereciam isso. Os Estados Unidos têm o sistema de saúde mais caro do mundo, mas ocupam o 42º lugar em expectativa de vida. A United, que é a empresa do CEO que ele assassinou, é a 4ª maior empresa dos Estados Unidos, atrás apenas da Apple, Google e Walmart. Ela cresceu, mas a nossa expectativa de vida cresceu? Não, a realidade é que eles simplesmente ficaram poderosos demais e continuam a abusar do nosso país para obter lucros imensos, porque o público norte-americano permitiu que eles escapassem impunes. Obviamente, o problema é mais complexo, não pretendo ser a pessoa mais qualificada, muitos já iluminaram a corrupção e a ganância décadas atrás, e os problemas simplesmente persistem. E é sobre isso que é o episódio Pessoas Comuns. Mentira, não é só sobre isso. Sabe por quê? Porque tem mais. Tem o segundo tema do episódio, que é a humilhação e a violência como forma de entretenimento. No universo do episódio, existe esse site Dummies, onde você pode ganhar dinheiro de maneiras estúpidas, tipo bebendo seu próprio xixi. Olha que inofensivo. Quando, na verdade, a gente sabe que nas redes sociais, quanto mais drástico, mais alcance, mais like, mais dinheiro você ganha, né? É exatamente o que já acontece na vida real, porque vocês sabem que Black Mirror não é sobre o futuro, é sobre o que a gente tá vivendo exatamente agora. E eu me bati com essa notícia do dia 20 de abril de 2025, mais recente impossível. 3 pessoas foram presas porque elas planejavam atacar e matar um morador de rua e transmitir ao vivo em troca de dinheiro. O crime seria transmitido ao vivo pela internet em troca de dinheiro, e a delegada falou: estamos sempre monitorando esses criminosos que tentam se esconder na internet, dessa vez tivemos que agir logo, porque eles pretendiam assassinar um morador de rua e transmitir o crime hoje, que seria o aniversário de Hitler. É uma galera ótima. E não tem como não falar do fenômeno das lives de NPC que estourou, se eu não estou enganada, no final de 2023, onde a galera fingia ser personagem de joguinho, né? Fazia coisas repetitivas. Tem até o exemplo do Felca, que ele tava meio que fazendo gozação disso. Manga, brócolis, jiló, couve-flor, maçã. É isso, você faz movimentos repetitivos para ganhar gorjetinhas, né? As pessoas mandam emojis que representam dinheiro e você vai fazendo atos repetitivos, humilhando em troca de dinheiro. Mas as pessoas ficam: ai, que bobagem, isso é bobagem. Quem quiser faz, quem não quiser não faz. E, na verdade, não é bem assim, porque a gente vive num sistema onde, se a gente não tiver dinheiro, a gente não sobrevive. Então, se aparece uma forma de ganhar dinheiro, entre aspas, fácil, que não é fácil, né? Você vai escolher fazer isso, mas você não tá escolhendo de verdade. Você precisa de dinheiro para sobreviver. Enfim. E se você acha que live de NPC, é algo que a pessoa, ela escolhe, se ela não quiser, ela não faz e tal, pensa que essas coisas, elas evoluem. Elas evoluem para uma pessoa tirando a própria vida em live e falar: façam uma criptomoeda em homenagem a mim. Aí eu trouxe aqui uma referência de filme para vocês assistirem, justamente sobre a espetacularização da violência. Assistam, mas assistam com muita atenção, porque esse filme fala de diversas camadas desse fenômeno,
tanto no principal, né, que é o julgamento de um cara que vende esses vídeos online, né, ele faz lives, na verdade, mas ao longo do filme, quando o julgamento se populariza e tal, você vê a galera querendo pagar rios de dinheiro para ter essas imagens. Eu preciso ver, a galera ficou obcecada com isso. Tem muitas camadas, eu já adianto que esse filme é pesadíssimo, assista com cautela, mas para mim, esse episódio, pessoas comuns, tocando no fato da gente ser refém, não só das tecnologias, mas do lucro como um todo, tocando nesse aspecto da espetacularização da violência, de uma maneira linda, emocional, bem atuada, obra de arte. Então me conta aí nos comentários qual foi o seu episódio favorito, se você concorda ou discorda aqui do meu ranking estatístico, e vamos bater um papo sobre essa série maravilhosa que é Black Mirror.